de volta outra vez. Obor. Não, ó, não. Rainha Calca sussurrou, pressionando a mão no peito, sua respiração tornou-se difícil, sacrifício humano de fato. Lá embaixo, entre os outros assistindo ao veredito dado, a capital explodiu em horror e indignação quando seu herói nacional se tornou um criminoso de guerra condenado. Lago Crescente. A expressão da rainha Zexi não mudou quando o mensageiro chegou e relatou o veredito de culpa. Não mudou, porque ela podia ouvir os gritos de indignação nas ruas enquanto a fundadora do culto que quebrou suas correntes era condenada pela lei. Seus olhos se fecharam aos primeiros gritos de indignação e ouviu com pesar enquanto o mensageiro lhe contava o que ela já sabia: droga. A rainha sussurrou: se ela for enforcada, nós estenderemos a mão para sua esposa. Eles não nos abandonaram, nós não a abandonaremos. Um leve estrondo de concordância e descontentamento tomou conta do tribunal quando sua proposta foi aceita. E Rantel. Por Deus, eles fizeram isso, eles realmente fizeram isso. Eu pedi por isso, eu insisti por isso, eu não estava errada, eu não estava. Henri disse a si mesma enquanto se sentava na praça ao lado de Gagarin. Ela juntou as mãos como se estivesse rezando. Tinha que acontecer, tinha que ser feito. Então por quê? Ela olhou para Gagarin que estava sentada perto. Por que me sinto tão mal? Gagarin não respondeu. Se ela sequer ouviu a pergunta, não era evidente. Ela ainda estava apenas olhando para a projeção ilusória enquanto a palavra culpada ecoava repetidamente em sua cabeça. Scana estava em sua sacada, e olhou boquiaberta para a projeção, Cesei e Laquius a flanqueando, preparados para segurar a mulher se ela caísse de puro choque. Seus dedos seguravam firme o corrimão, ela não sentia os toques em seus ombros, tudo o que via era o rosto de sua esposa, até que este foi nublado pelo surgimento em seu próprio rosto. Kami Miyako. Quando a palavra culpada foi lida em voz alta, aplausos correram pelas ruas, as tavernas serviram bebidas gratuitas e o horário de funcionamento foi encerrado para que as comemorações sobre sua culpa pudessem continuar noite adentro. No entanto, dentro do centro governamental, havia 3 que não aplaudiram. Não vai sair para comemorar? Perguntou Eiqueren do outro lado da mesa. Não, na verdade não, deixe-os comemorar, tenho trabalho a fazer. Boabdil respondeu cansado. Sério, agora? Ira comentou ao lado de Eiqueren. Quero dizer, isso não é um grande problema? Ela matou tantos de nós, não podemos saborear o fato de termos conseguido alguma justiça? E o que teríamos feito, se tivéssemos vencido esta guerra? Boabdil perguntou retoricamente. Isso não me faz sentir melhor, isso me faz sentir pior. Seu rosto abatido e preocupado parecia mais velho a cada segundo. Se tivéssemos vencido, Carne teria sido massacrado, a maior parte do reino sagrado teria sido incendiada, e isso é só para começar. Não me sinto bem com isso, por quê? Ele bateu a pena em sua mão contra o documento em que estava trabalhando, e o quebrou ao meio quando cerrou os dentes, e olhou fixamente para seus 2 antigos vice-comandantes. Porque isso só nos torna piores. Teríamos elogiado homens como Sushala como heróis, remédios como um santo padroeiro da humanidade, e cada coisa vil feita aos nossos semelhantes, entre outros, teria sido celebrada pelos séculos vindouros. No entanto, aqui temos nosso odiado inimigo, os mortos-vivos, e o que ele faz? Ele coloca sua própria filha em julgamento em um estado neutro, e eles a consideram culpada, eles nos dão justiça, e você sabe o que torna isso ainda pior? Boabdil estalou e jogou a pena quebrada contra a parede e se levantou rapidamente, olhando para os 2 jovens ex-oficiais. Eles ficaram sentados em silêncio, observando a rara explosão de emoção de seu antigo general. O que pior é, que o demônio do Oeste tem sido tão sereno sobre isso. A única vez que ela demonstrou alguma coisa foi quando nossa própria brutalidade foi esfregada em seu rosto novamente. Aquele bastardo que ela matou pode ter sido prego em seu caixão. Mas tenho certeza de que ela acreditava, mesmo em sua raiva, que matá-lo era justiça. E depois de tudo o que ouvimos, você discorda? Eles aceitaram isso com expressões incertas, antes de ir a responder com uma voz delicada. Eu não posso, não realmente, tendo trabalhado com alguns dos outros do reino feiticeiro agora, admito,
Não é fácil vê-los apenas como animais para serem usados ou monstros para serem abatidos, mas ainda assim, depois do que ela fez, não posso deixar de sentir que a justiça está sendo feita. Talvez não, mas havia pessoas piores do que ela neste mundo. Agora seja gentil e compre uma pena nova para um velho. A minha antiga parece ter desaparecido, e eu gostaria de terminar minhas memórias logo. Boabdil sorriu de um jeito avô, e os dois jovens ex-oficiais não conseguiram se mover rápido o suficiente para ajudá-lo. Menova. Neia permaneceu imóvel enquanto o veredito era lido, uma mão em cada ombro. Seu batimento cardíaco não mudou, ela apenas olhou para a corda e olhou para ela com uma onda de tristeza no peito. Quando o barulho finalmente começou a diminuir, o juiz continuou: no entanto, é a conclusão deste tribunal que a extraordinária coação sob a qual você foi colocada foi um fator causal além do seu próprio controle, e portanto, existem circunstâncias atenuantes. Além disso, o fato de que a própria cidade havia se tornado um exército, armado, equipado e preparado para resistir, exacerbou ainda mais as baixas além do que poderiam ter sido. Finalmente, o testemunho do falecido cardeal referente à orientação do cardeal Dominique e do general Suchala, bem como do general Remédios Custódio, e os planos do pós-guerra, criaram uma situação extraordinária da qual não havia solução ideal. Portanto, ele tomou um longo e profundo gole de água de um copo próximo, então o colocou de lado e continuou: nós a sentenciamos à prisão perpétua, para ser cumprido em sua casa, com uma liberdade condicional por ano para cumprir seus deveres com seu Deus, dentro dos limites de sua terra natal, mas nunca mais se aventurar além dela. Você passará quase todos os dias pelo resto de sua vida natural, confinada em seus próprios terrenos, até que a morte a leve. Você tem algo a dizer em sua defesa? Ele perguntou com mais coragem em sua voz do que realmente sentia. Neia olhou para o juiz e o painel através de seus olhos azul celeste, a montanha imponente de uma mulher que parecia tão frequentemente projetada, de alguma forma agora parecia pequena, até mesmo frágil. Não, o que tinha que acontecer, aconteceu, estou feliz que acabou, pelo que vale a pena, pelo mal que fiz que não deveria ter sido feito, vou me arrepender, até o dia em que morrer. Então é isso, mande-a acorrentar e levá-la de volta ao seu país para cumprir sua sentença. Este tribunal está encerrado. Ele reagiu bruscamente e bateu o martelo com firmeza. Neia não se moveu de onde estava, nem mesmo percebeu quando as correntes foram colocadas de volta em seus pulsos. Ela ficou paralisada no lugar enquanto as pessoas saíam do pavilhão, até que não sobrou ninguém além do trio de demônios, o ator de Pandora e o demônio do Oeste. Demiurgo se aproximou do rosto inexpressivo de Albedo. Você venceu. Ela disse calmamente, seus olhos dourados fixos nos olhos de cristal do arquidiabo. Sim, mas é uma vitória incompleta. Eu estava pensando no que poderíamos fazer com o cadáver dela. Ele deu de ombros quando Neia encontrou seus olhos. Você queria um profeta morto-vivo, não é, Sr. Demiurgo? Neia perguntou com certeza. Entre outras coisas, eu me perguntava se você poderia ter se tornado forte o suficiente para se tornar um Abaddon, ou se você poderia assumir a natureza da fúria da ira. Tantas possibilidades, perguntas para as quais agora não terei respostas. Demiurgo suspirou arrependido pelas oportunidades de pesquisa perdidas. Neia sorriu um pouco, não perdida, apenas atrasada. Sou uma mortal, sentenciada a passar minha vida natural presa em minha casa. Mas o juiz não disse nada sobre uma vida não natural. Se for a vontade do Pai, quando eu for embora, faça com ela o que quiser. Pelo que vale a pena, eu realmente sinto muito. Vanessa disse com uma pequena carranca no rosto, sua pele dourada e presas afiadas, brilhando levemente enquanto ela se curvava profundamente em pedido de desculpas. Eu juro que nunca quis te machucar. Só, de que adianta um pedido de desculpas depois que já foi feito? Sou sua amiga. E eu tentei te matar. Você estava obedecendo a Sua Majestade, eu nunca posso reclamar disso, e além disso, você ajudou a fazer isso para mim. Neia respondeu, segurando o colar, você me salvou da dor, da grande dor, eu não vou esquecer disso. E o fará novamente, Sua Majestade me designou para protegê-la a todo custo. Se alguém quiser machucar a paladina negra, ela estendeu suas garras com a palma para cima, e as juntou levemente.
eles terão que passar por cima do cadáver de uma fúria Tisífone para fazer isso. Seus olhos cinza tempestade observavam Neia intensamente. Espere, isso é muito interessante. Ela acrescentou, intrigada. O quê? Perguntou o ator de Pandora a esbelta demonia dourada. Vanisa coçou os chifres com uma mão. Não entendo muito bem, mas, por algum motivo tenho a sensação de que o melhor lugar para mim é do lado de fora da janela do quarto da papa. Os olhos naturalmente assustadores de Neia estreitaram-se muito quando ela respondeu: só há uma mulher que pode ofender a papa. Ela soltou um suspiro profundo, e seu corpo de repente começou a tremer e ela desabou na cadeira. Por um momento, os olhos de Albedo se encheram de preocupação. Um momento depois, após Neia vomitar sua refeição anterior, o assunto ficou claro quando Neia começou a soluçar. Acabou, meu Deus, finalmente acabou. Quanto tempo faz? Quantos meses? Eu não consigo acreditar, eu simplesmente não consigo. As lágrimas de Neia eram de profundo alívio enquanto ela limpava a boca e se jogava contra o encosto do assento e olhava para o céu. Não exatamente heróico, mas tudo o que sinto é alívio. Posso não ser livre nunca mais, mas eu vivo, e posso trabalhar, posso estar lá quando minha esposa der à luz, posso escolher um pai corporal para mim? Acho que estou pronto para ter um filho, posso não ter a mais livre das vidas, mas ainda será minha para viver como eu quiser dentro desses laços. Mãe, irmão, obrigada, muito obrigada. Eu te abraçaria, mas... Ela levantou os pulsos e sacudiu as correntes um pouco e deu um pequeno sorriso sarcástico. Albedo agarrou as correntes no centro e puxou Neia para ficar de pé. A paladina negra olhou para ela surpreso, pensando brevemente que o lampejo de raiva neles era por ela, até que Albedo agarrou os elos e puxou com força, quebrando-os. Nenhuma filha minha irá mancando para sua casa, a decisão apenas disse que você tinha que tê-las, não que elas tinham que trabalhar. Você é a filha do homem que eu amo, e não quero que seja de outra forma. Albedo relaxou facilmente quando Neia caiu no abraço da demonia. Meu pai ficará satisfeito, e você será uma esposa maravilhosa para ele, um dia, superada apenas por sua habilidade como mãe, tenho certeza. Neia sussurrou. O ator de Pandora se aproximou de Demiurgo e Vanisa para permitir que o outro par tivesse seu momento. Ele estendeu sua mão graciosamente. Foi um duelo bem travado Meinamer. Se não soubéssemos de seus planos de deixar Neia louca na fronteira antes de devolvê-la, então ela poderia ter sido enforcada pela exibição que ela sem dúvida teria feito. Como você sabia disso? Demiurgo perguntou enquanto aproximava os óculos do rosto. Eu disse a eles, Demi. Vanisa disse desafiadoramente enquanto colocava os braços na frente do peito amplo. Ele olhou para ela firmemente. Não me olhe assim, senhor arquidemônio. Ela não é apenas minha amiga, mas Sua Majestade disse fora do tribunal que eu deveria protegê-la a qualquer custo. Ela estava fora do tribunal na época. Era apenas meu trabalho esmagá-la no tribunal. Eu segui minhas ordens à risca. Sob os olhos de seus pares, Demiurgo esfregou sua têmpora após um minuto de silêncio. Talvez eu tenha interpretado mal os planos do nosso mestre. É tão frustrante não saber o que ele quer. Ele deve ter visto esse fim. E é por isso que ele lhe deu essa ordem, para garantir que ela sobrevivesse, enquanto também garantia que a validade do julgamento não fosse manchada. O arquidemônio cerrou os punhos em ansiedade. Então não tente? Eu não, e ainda o agrado, apenas faça o seu melhor, e ele ficará orgulhoso de você, mesmo que fosse fazer o seu melhor tentando me matar. Neia disse quando o abraço com Albedo finalmente se quebrou. Tudo o que qualquer um pode fazer é o seu melhor, e tentar melhorar, é isso que é servir a um Deus, sempre se esforçar para melhorar, como uma criança sob os olhos atentos de um pai amoroso. Não seremos seus iguais, mas sempre podemos chegar um pouco mais perto do que chegamos da última vez, enquanto estivermos fazendo isso. Nunca precisamos temer que ele desista de nós, afinal, ele não desistiu de mim. Uma humilde escudeira órfã. Sem amigos, sozinha, não confiável, e ainda assim ele viu que eu poderia ser mais. Neia caminhou silenciosamente em direção a Demiurgo, a voz do evangelista rica e profunda como um oceano com a certeza de cada palavra. Ela apontou para a demonia ao lado dele, nem ela, uma camponesa que, se não fosse por seus olhos, teria vivido e morrido na terra ou sido engolida e esquecida por um homem fera. O Pai não quer que sejamos o que não podemos ser,
apenas que sejamos mais do que fomos, essa é a vontade dele, disso tenho certeza, tudo aponta para isso. Ele elevou Renner, eu, Vanessa, Hargna e inúmeros outros. Ninguém pode saber os planos infinitos do nosso Deus, mas podemos discernir sua vontade para nós, e, a isso, podemos servir. Os olhos de Neia estavam acesos com orbes vermelhos pulsantes como brasas vermelhas brilhantes em um fogo contra uma escuridão sem fim, era impossível não se perder neles. Em algo semelhante a uma nota de respeito, Demiurgo inclinou a cabeça para ela e respondeu: um ponto justo, agora, porém, já estou farto deste lugar, é hora de ir para casa. Sim, é. Albedo concordou firmemente, da próxima vez que eu for para o leste, pretendo pular este lugar e ir direto para o Império Devor. Eles vão responder por ousarem perseguir minha filha. Eles responderão com silêncio, porque todos morrerão. Neia disse com um sussurro, e tocou sua cabeça gentilmente com uma careta. Gá, mesmo isso, não pode parar tudo, eu odeio dores de cabeça. O que eu disse? Algo muito agradável. Agora, você gostaria de pegar o portal ou a carruagem? A escolha é sua. Albedo perguntou, dispensando a profecia agradável para consideração posterior. Quero chegar em casa o mais rápido possível, mas nunca mais verei essas paisagens, e se eu conheço Scana, ela vai exagerar comemorando meu retorno, e ela vai precisar de tempo para planejar, então, será carruagem, não vai demorar tanto se estiver correndo em campo aberto. Neia acenou adeus para Demiurgo e Vanisa enquanto eles partiam pelo portal convocado para si. Então, será uma carruagem, eu a levarei para casa, ator de Pandora, você pode retornar a Nazarick, você está ansioso para tocar em itens mágicos há muito tempo. Albedo comentou, e um portal se abriu para ele imediatamente. Ele fez uma saudação dramática e concisa, com prazer, mein gutes Fräulein. Ele exclamou e correu pelo buraco na realidade o mais rápido que pôde. Poucos minutos depois, eles estavam na estrada, correndo para o oeste e observando a paisagem passar. Semanas depois, a carruagem parou na propriedade papal, e Albedo saiu quando a porta se abriu. Ela fez o que antes era impensável, e estendeu a mão para ajudar a garota humana que a pegou agradecida e saiu da carruagem. A poucos metros de onde a carruagem parou, o próprio Deus da Morte estava esperando pacientemente em toda sua glória resplandecente. Pai! Neia gritou e correu para pular em seus braços que esperavam. Ela caiu neles com alegria e choro. Eu sabia. Eu sabia que você viria. Você nunca esteve longe da minha mente, minha profetisa, minha evangelista, minha papa e minha filha, se eu pudesse ter. Ele começou, apenas para a cabeça dela se levantar e balançar vigorosamente. Não, pai, sem desculpas, você era um rei fazendo o que um rei tinha que fazer. Enquanto estava lá, eu fiz o que pude para trabalhar sua vontade, e plantei as sementes que florescerão nos próximos anos. Um dia, esse reino pertencerá a você como todo o mundo deveria. Neia disse apaixonadamente enquanto se agarrava a ele. Um dia, mas por enquanto, você estará em casa, e eu queria lhe dar as boas-vindas. Sua esposa, previsivelmente, está esperando lá dentro com seus amigos, mas este é um privilégio real que estou exercendo. Para recebê-lo primeiro, Albedo, você se saiu especialmente bem lá fora. Ains disse enquanto virava os olhos de um para o outro. Ela corou profundamente e estremeceu com o elogio, mas dando tudo de si, ela se conteve de pular nele. Em vez disso, ela se aproximou com serenidade paciente. Eu queria apenas sua felicidade, e mantive minha palavra. Nossa filha está segura e ilesa, meu rei, meu amor. Ela olhou para ele através de olhos dourados brilhantes. Neia se afastou e foi para o lado, e com um sorriso travesso ela disse: Pai, minha mãe trabalhou muito, muito duro para salvar minha vida, eu acho, ela merece um abraço. Oh! Ains disse com uma breve pausa, e por um momento ele esperou ter que chamar o Zeitied Assassin para contê-la, mas em vez disso, ela apenas ficou parada, recatadamente, deixando a escolha para ele. Foi apenas um momento de hesitação, como a pausa de uma planta antes de romper a semente que carregava seu potencial. E então ele abraçou a filha de um de seus amigos mais queridos, e Albedo derreteu em seus braços, extremamente feliz, e dando uma pescadela de lado para Neia, que sorriu um sorriso cúmplice, e deixando-os com seu momento,
ela caminhou em direção à entrada de sua casa. Ela olhou para trás uma vez, e então olhou para o oeste distante e voltou sua mente brevemente para as ruínas da vida que desapareceu quando ela era apenas uma adolescente, e todos aqueles que morreram ao longo do caminho. Ela então olhou ao redor para as estátuas dos heróis que se alinhavam na longa passarela intercalada com fontes e sebes, e fechou os olhos. Por um momento ela temeu abri-los, como se ela fosse acordar de um sonho e descobrir que esta vida que ela agora tinha era tudo um sonho. No meio do reinado de terror de Jaldabaoth, eles se abriram apesar de si mesmos, e ela encontrou o presente ainda o mesmo. Seus passos a levaram até a porta, destrancou-a com sua chave e entrou. Lá na grande entrada, Skana estava tão grande quanto uma pequena casa, junto com muitos de seus companheiros de guerra e política, os antigos escravos élficos transformados em servos devotados, que em uma só voz gritaram: "Bem-vinda ao lar!" Do meio da multidão, uma pequena menina minotaura correu e abraçou sua perna. "Onde você estava?" "Quero uma história", respondeu Mutreil. Neia chorou enquanto ria e pegou a garota nos braços e a abraçou forte enquanto o rei feiticeiro e Albedo finalmente faziam sua entrada. "Aqui está sua história. Primeiro eu estava lá fora, e agora estou de volta." Neia disse docemente, enquanto Cesê se aproximava e colocava um adesivo na testa de Neia, antes que Skana, grávida, pudesse ir até sua esposa e reivindicar os lábios da voz de Deus para si.